Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, eu sou André Afonso Monteiro, aqui mais uma vez com vocês e também com o nosso querido Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, André, votos, muita paz a todos. E na técnica, o nosso querido Jefferson. Amigos ouvintes e internautas, nós daremos continuidade ao estudo da obra A Gênese, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho. E agora nós vamos iniciar no subitem Jesus caminha sobre a água. É o item 41 e 42. Então, nessa passagem aqui, amigos ouvintes e internautas, Kardec traz aquela célebre situação em que Jesus começa a andar sobre a água, né? Vamos aqui, a narrativa evangélica, ela se encontra em o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Logo, Jesus obrigou seus discípulos a tomarem a barca e a passarem antes dele para outra margem, enquanto ele despedia o povo. Depois de o haver despedido, subiu sozinho a um monte para orar, e tendo caído a noite, achou-se só naquele lugar. Entretanto, a barca era fortemente açoitada pelas ondas no meio do mar, porque o vento era contrário. Mas, na quarta vigília da noite, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Quando o viram andando assim sobre o mar, se perturbaram e diziam: "É um fantasma!" e gritavam de pavor. Mas Jesus logo lhes falou e disse: "Tranquilizem-se, sou eu, não tenham medo." Pedro lhe respondeu: "Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro, caminhando sobre as águas." Jesus disse-lhe: "Vem." E Pedro, descendo da barca, caminhava sobre a água ao encontro de Jesus. Mas, vindo uma ventania, ele teve medo e que começasse a afundar. Clamou: "Senhor, salva-me!" Logo Jesus, estendendo-lhe a mão, disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" E após subir para a barca, o vento cessou. Então os que estavam na barca, aproximando-se dele, o adoraram, dizendo-lhe: "És verdadeiramente o Filho de Deus." Está em o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. E aí, Alexandre? Andando sobre as águas, né? Nós vamos verificar no item seguinte que há fundamentação científica que possa explicar esse fenômeno. Mas eu gostaria de convidar aos irmãos, já que a passagem mostra aqui um momento de recolhimento, de prece, eis aí o aspecto religioso, Kardec mais adiante vai esclarecer a questão científica, a explicação, as hipóteses que explicam o fenômeno, mas eu gostaria, de antes de adentrarmos a essa questão, observarmos também a questão filosófica proposta por esse tema. Acredito que todas essas passagens possam nos dar a possibilidade de ver o lado do reencontro com Deus, que em todas as ações de Jesus, tudo era envolvido em prece e por ela sustentado, sempre confiando no Pai. Todos esses fenômenos. Existe o aspecto científico, que é exatamente a essência do nosso estudo, ou seja, mostrar, apresentar, refletir acerca das explicações técnicas desses fenômenos, mas tem também toda uma questão filosófica, a proposta do tema. Então eu vou começar por essa questão, porque nesse momento nós podemos vislumbrar aqui quantas das vezes a nossa vida, nós estamos num momento de muita confusão, de muita perturbação, de muitos problemas, e parece que realmente nós somos um barco à deriva. E ficamos cada vez mais apavorados, as ondas crescem, né? As ondas do desemprego, da conta que a gente não consegue pagar, da enfermidade de um ente querido, e nós nos desesperamos. E aí Jesus aqui mostra que, em meio a toda essa tormenta,
Se nós nos mantemos ou nos esforçarmos para mantermos a serenidade, nós vamos poder andar sobre essas águas, ou seja, nós vamos encontrar o equilíbrio, encontrar força para superar esse momento. Então, eu gostaria de destacar essa questão, porque é tão importante quanto compreender que houve uma explicação científica para o fenômeno, existe toda essa proposta filosófica. Às vezes estamos num mar revolto e não sabemos como lidar com a situação. Mas nós podemos observar, André, não é longe da nossa compreensão que nós temos atualmente, né, grandes vagões, sim, construções sobre os trilhos. Né? Nós temos aí trem-bala e às vezes nós ficamos, puxa vida, aquilo ali está numa velocidade tal, está operando de tal forma que ele está a tantos milímetros do trilho, e ali vai ter toda uma explicação técnica, científica, envolvendo aquela questão e o magnetismo passando sobre essa temática. Então, a questão envolvendo Jesus nesse fenômeno não foge a esses fundamentos científicos, e nós vamos ter oportunidade de verificar aqui, refletindo em torno do item 42, quando você nos der a honra aí da narrativa. Muito bem. Aqui no 42, já avançando na explicação de Allan Kardec, ele diz que esse fenômeno, como o Alexandre já deu ali o spoiler, ele tem uma explicação no capítulo 14, no item 43. Vamos dar uma verificada aqui no item 43 do capítulo 14, até para a gente, né, pegar o fio da meada, né? Entender o que Kardec está nos propondo. Então, vai lá. Lembrando, o capítulo 14 são os fluidos. E o item 43, ele traz para nós o seguinte, né? Ele fala, sabe do que, Alexandre? Vamos lá. Das mesas girantes. Aqui, ó. Quando a mesa se destaca do solo e flutua no espaço, sem um ponto de apoio, o espírito não a ergue com a força do braço, mas a envolve e a penetra de uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravidade, como o ar faz com os balões e com as pipas. Você soltou pipa, Alexandre, na infância? Era bom na pipa não, só admirava. Não. Só admirava? Eu gostava de soltar, mas não tinha muita habilidade também não. Voava muito. O Jefferson riu. Soltava pipa, Jefferson? Jefferson era pipeiro. Ó. E aí Kardec continua. O fluido que se infiltrava na mesa confere-lhe momentaneamente uma leveza específica maior. Quando a mesa fica grudada no solo, ela se encontra na mesma situação da campânula pneumática em que se faz vácuo. Cabe observar aqui que estamos fazendo algumas comparações com o objetivo de mostrar a analogia dos efeitos e não a semelhança absoluta das causas. Então, a gente pode... Como é que eram as mesas girantes, né? O espírito, então, pegava a mesa pelos seus braços, espírito desencarnado, e movimentava, fazia o barulho? Não. Eles operavam ali, como Kardec diz aqui, numa suspensão do efeito da gravidade. O que é o efeito da gravidade? A Terra, né? O centro da Terra, ela atrai e mantém, digamos assim, presos, né, as matérias sobre o solo, aquele processo ali de atração. Então os espíritos anulavam esse efeito da gravidade, e é óbvio que eles coordenavam isso, esse efeito de anulação, para que aquela mesa produzisse o movimento que ele gostaria que ocorresse. Então Kardec, por analogia, ele diz que esse era o mesmo efeito que Jesus produziu ali naquele momento para caminhar sobre as águas. Qual é a conclusão que a gente pode chegar, Alexandre? Que houve ali, então, uma suspensão do efeito da gravidade. Então, assim, Jesus não afundou, ele meio que deslizou, se podemos assim colocar, sobre as águas? Perfeitamente. Mas isso, já que houve um fenômeno, uma
uma manipulação desses elementos para que isso ocorresse, isso não significa que as leis de Deus foram derrogadas. Sim, pelo contrário, sim. quando estamos falamos das leis de Deus, se houve manipulação, esses elementos que fazem parte, né, de toda a criação divina, eles foram trabalhados, manipulados. Então aí não houve derrogação. Houve, na verdade, ali uma transformação, gerando um outro fenômeno. André, eu fico imaginando, num mundo primitivo, ou nós mesmos, se nós pudéssemos criar aqui um portal do tempo, e nós apresentássemos, há séculos atrás, alguns dos nossos aviões modernos, não é isso? Como que seria, o que passaria pela cabeça do Alexandre e do André há séculos atrás, se visse um Airbus voando, não é isso? Há uma explicação científica para aquilo. Um elemento daquele tão pesado, flutuar, não obstante estar sob efeito da gravidade. Então, na verdade, o que Kardec está colocando aqui é justamente isso. Nós não temos aqui como precisar, mas há uma série de situações que podem ser operadas, manipuladas e permitir que tal fenômeno ocorra. Se nós conseguimos hoje, cientificamente, fazer um fenômeno com esse, que não deixa de ser um fenômeno, na verdade, estou com um copinho d'água aqui na nossa frente, se eu largar ele cai. Mas nós conseguimos voar, conseguimos mandar um foguete para o espaço, então, na verdade, nós temos, se materialmente, através da nossa inteligência, nós conseguimos operar em menor escala, imagine Jesus como Senhor. É verdade. E aqui Kardec, mas amigos ouvintes, internautas, nós estamos fazendo o estudo da obra A Gênese, no capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, nos itens Jesus caminha sobre as águas, são os itens 41 e seguinte, né? E em que Kardec traz aqui a passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, 22 a 33, em que Jesus vai ao encontro dos discípulos que estavam na barca em alto mar, mas ele caminhando ali, né? Como se estivesse andando no solo. E Kardec diz aqui, exemplos análogos, já finalizando o item 42, ele diz o seguinte, exemplos análogos provam que ele não é impossível nem milagroso, uma vez que pertence às leis da natureza. Como o Alexandre acabou de colocar aqui agora, o deslocamento da matéria através dos aviões, dos foguetes, né, que anulam esse efeito da gravidade, né? A força dos motores ali impulsionam e fazem com que esses transportes aéreos anulem esse efeito da gravidade momentaneamente. E ele diz, né, que ele pode produzir-se de duas maneiras. Embora Jesus estivesse vivo, pôde aparecer sobre a água, com uma forma tangível, enquanto que o seu corpo estava em um outro local. Esta hipótese é a mais provável. Pode-se mesmo reconhecer na narrativa certos sinais característicos das aparições tangíveis. E aí ele remete ao capítulo 14, itens 35 e 37. Aqui, Alexandre, seria aquele fenômeno da bicorporeidade também, ou da transfiguração, né? Aquele mesmo fenômeno que ele fez lá no Monte Tabor, com Moisés e com Elias, poderia ter dado isso. Aqui é uma outra hipótese que Kardec está trazendo, que para ele é a mais provável. Mas vamos aqui passar... Tem duas hipóteses. Uma é que Jesus anulou os efeitos da gravidade, como ele narrou no item 43, que ele explica os fenômenos das mesas girantes. Exato. Ou, então, ele... Foi aquele fenômeno da bicorporeidade, da transfiguração, que ele narra aqui nos itens 35 a 37, aqui do capítulo 14 dos Frutos. Vamos lá nesses itens também, para a gente poder entender um pouco aqui. Espera aí que eu avancei demais, deixa eu voltar. Itens 35 a 37. A 37. Vamos lá. Muito bem. Opa, espera aí. Tô chegando lá, itens 35 a 37, que Kardec dá uma outra possibilidade aqui. Aqui, no 35, ele diz o seguinte, item 35 do capítulo 14.
O perispírito é invisível para nós no seu estado normal, mas como é formado de matéria etérea, o espírito pode, em certos casos, por um ato da sua vontade, fazê-lo sofrer uma modificação molecular que o torne momentaneamente visível. Então vamos imaginar, o perispírito, em um primeiro momento, ele é invisível aos nossos olhos. Por isso que a gente não consegue reconhecer os espíritos desencarnados que estão entre nós muitas vezes. Aquele que tem a possibilidade da vidência consegue ver, e aí a gente separa, né? O que é evidência? É aquela pessoa que tem a possibilidade de enxergar o mundo espiritual, que está acontecendo no mundo espiritual. E tem aquela possibilidade do espírito se materializar ou materializar alguma coisa, que aí nesse caso todos vão ver, que é um fenômeno material. Então aqui Kardec ele diz que o espírito pode, em certos casos, por um ato da sua vontade, fazê-lo, o perispírito, sofrer uma modificação molecular que o torne momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições, que, como outros fenômenos, não estão fora das leis da natureza. Esse fenômeno não é mais extraordinário que o que ocorre com o vapor, que é invisível quando está muito rarefeito e torna-se visível quando está condensado. Você entendia ali dos 3 estados, né? Sólido, líquido e gasoso. No gasoso, teoricamente, você não observa. Mas aí no estado sólido, sim, né? E no líquido também você consegue ali, ainda que ele seja opaco, mas ele é tangível, né? O gasoso, o ar, por exemplo, ele é uma matéria, mas a gente não consegue vê-lo, né? A gente só respira. Então ele diz aqui, continua, né? Conforme o grau de condensação do fluido perispiritual, a aparição às vezes é vaga e vaporosa, outras vezes ela é mais nítida. Outras vezes é mais nitidamente definida. Será que se enquadra aqui nessa possibilidade, Alexandre? Sim, como Kardec colocou, a mais provável para ele, até porque a própria Escritura narra que Jesus estava num outro local recolhido. Sim. Eu imagino que seja por isso ele que estava ele no monte. Exatamente. Então, considerando a distância do seu local de origem, né? E o fenômeno, refletindo sobre esta hipótese, né? Esse fenômeno, e o contexto, creio que por essa questão o Kardec coloca como sendo a mais provável. Ele diz que outras vezes é mais nitidamente definida, outras, enfim, têm todas as aparências da matéria tangível. Pode mesmo chegar até a tangibilidade real. Aquela passagem também de Emaús, e é da própria ressurreição de Jesus. Sim. Será que a gente também pode se enquadrar aqui? É uma hipótese. Quando Jesus vai viajando para Emaús e os 2 discípulos ali só se dão conta, já depois de um tempo de conversações ali, que se tratava de Jesus materializado. Então ele diz que a tangibilidade real a ponto de o observador se enganar sobre a natureza do ser que tem diante de si. Sim. Toca, Tomé. Sim, mas você vê que ele diz que isso é momentâneo, né? Sim. É uma questão ali momentânea. Será que Jesus poderia... qual a possibilidade? Nós sabemos que Jesus tinha uma possibilidade ali enorme de feitos, mas ele narra aqui que isso é uma possibilidade momentânea. E aí a questão de tempo, de quanto que ele poderia durar naquela situação, é algo delicado. Mas para isso tem que ter um perispírito. Sim. Tem que haver o perispírito e essa possibilidade de materialização. Né? E ele coloca isso aqui. Enfim, eu acho que aqui a gente... ele coloca aqui no item 36... Seria até interessante aqui, ele diz, deve-se observar que as aparições tangíveis só têm as aparências da matéria carnal, não podendo ter as suas qualidades. Em virtude da sua natureza fluídica, não podem ter a coesão da matéria, porque na realidade eles não são de carne. Formam-se instantaneamente e desaparecem da mesma forma, ou se evaporam pela desagregação das matérias fluídicas. Os seres que se apresentam nessas condições não nascem nem morrem como os outros homens. São vistos e deixam de ser vistos.
sem que saiba de onde vêm, como vieram e nem para onde vão. Ninguém poderia matá-los, nem prendê-los, nem encarcerá-los, uma vez que não possuem um corpo carnal. Os golpes que fossem desferidos contra eles atingiriam o ar. E aí a gente encerra também a questão do desaparecimento do corpo de Jesus, que algumas teses indicavam que ele teria um corpo fluídico. Mas como é que ele pode ter um corpo fluídico, né, Alexandre? Se ele sofreu golpes, se ele sangrou, se ele dilacerou, Sim. se ele nasceu, se ele foi criança. E todo aquele sofrimento físico Sim. dele seria um grande teatro, o que seria Muito inconcebível. bem, que é inconcebível. Além disso, no Livro dos Espíritos, me perdoe agora a falha da memória da questão, mas prometo trazê-lo no próximo programa, há uma resposta do Livro dos Espíritos, com todo o respeito que tem os companheiros que defendem a tese do corpo fluídico de Jesus, mas nós entendemos que a fundamentação contrária a isso é a questão em que os Espíritos responderam a Kardec: para se atuar na matéria, é necessário se revestir da matéria. Muito bem. Então isso é a fundamentação, salvo o melhor juízo, do meu entendimento, de que Jesus tinha um corpo de carne tal como o nosso. Muito bem. Kardec finaliza aqui o item 42, aí já retomamos aqui para o capítulo 15, dizendo o seguinte: por outro lado, seu corpo poderia ter sido sustentado e seu peso ser neutralizado pela mesma força fluídica que mantém uma mesa no espaço. Aí a remissão ao item 43 do capítulo 14, sem um ponto de apoio. O mesmo efeito é muitas vezes produzido em corpos humanos. Olha que história, que situação, né, Alexandre? Aqui ele faz essa remissão. Apresenta para a gente duas hipóteses cientificamente plausíveis. Sim. Mas aí eu vou pedir permissão a você para fazer uma via de mão dupla, que no início da minha fala eu falei sobre o aspecto filosófico, eu gostaria de ouvi-lo também, já que aprendo muito com um amigo. Se essa passagem, você entende que também não pode nos remeter à reflexão acerca desses momentos difíceis que nós temos, e podemos usá-la também simbolicamente, né? No exemplo de Pedro, né? Desesperado, todos no barco desesperados. Sim. E gostaria de ouvi-la a respeito, se nesses momentos de deriva, se tem uma mensagem também aí nesse ponto. Essa analogia é perfeita porque existe a tempestade em alto mar, e quando Pedro vê a onda, ele se desespera e se desequilibra. Ele vai com fé, caminha. E aí você vê que é interessante, né? Porque Pedro não fez a bicorporeidade. Pedro não fez isso. Pedro ali era Pedro mesmo. Daí não há discussão, né? Kardec diz que era a hipótese mais provável, mas de Pedro não era, porque o corpo dele não ficou no barco, o corpo dele caminhou, então Pedro foi o efeito da suspensão da gravidade, né? E aí quando ele, diante da tempestade, se desequilibra, o que acontece? Ele começa a afundar. E nessa analogia perfeita que você faz, nós vivemos isso também. De repente eu estou bem, aí eu estou envolto de uma tempestade. Quem não vai se desequilibrar de uma tempestade? Como que a gente busca esse equilíbrio diante da pandemia, disso, daquilo outro, de uma crise financeira, de uma crise amorosa, de uma doença, e aí não se desequilibra e cai? Mas a gente tem que ter a força para se levantar, porque essa colocação que você fez foi perfeita. Eu agradeço ao amigo por enriquecer, gostaria muito de ouvi-lo a respeito, porque acho que sempre tem uma proposta também filosófica acerca dos fenômenos envolvendo o Mestre Jesus. Com certeza, de amparo e de consolo. Mas, amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Despeço com muito carinho a todos, votos muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês,
Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo aqui no Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, uma obra de Allan Kardec, na qual nós estudamos a teologia espírita. Na primeira parte, o fundamento teórico, e nesta segunda parte que nós estamos estudando, nós temos a parte prática, ou seja, a exemplificação daquilo que está teoricamente apresentado na primeira parte, e evidentemente que subsidia, sustenta o que nós estudamos aqui na segunda parte. Nesta parte, nós estamos no capítulo 4, e no capítulo 4, nós estudamos a trajetória dos espíritos sofredores, assim classificados por Allan Kardec, porque nós temos na segunda parte vários capítulos, cada um dedicado a um nível evolutivo na classificação que Kardec nos oferece, com base também no item 100 de O Livro dos Espíritos, em que nós temos essa informação das gradações e até das sutilezas dos níveis evolutivos que nós, espíritos em evolução, vamos atravessando, de acordo com as nossas tendências, com o nosso desejo maior ou menor de acelerarmos o nosso processo de autoaperfeiçoamento, e é por isso que nós estamos aqui diante desses perfis que estão aqui exemplificados nas histórias, nas trajetórias dos espíritos que Kardec nos traz nesta segunda parte da obra, e particularmente aqui no capítulo 4, sobre os espíritos sofredores, e particularmente nós nos temos debruçado em vários encontros na trajetória do espírito Auguste Michel. Kardec nos oferece um perfil do Auguste Michel como sendo um moço rico, boêmio, que tinha largo e exclusivo interesse pela vida material, era inteligente, mas indiferente pelas coisas sérias. E isso, segundo Kardec, era o traço característico de Auguste Michel, ou do perfil psicológico de Auguste Michel, que não praticava o mal, mas também não praticava o bem. E seus companheiros de brincadeiras, de pândegas, como diz aqui o nosso querido Kardec, ele era estimado por esses companheiros porque seguiam as mesmas tendências, eles tinham essa identidade de tendências, que é uma questão moral, naturalmente. E então ele era reconhecido, apontado até na sociedade, como sendo uma criatura ou um homem que tinha um perfil de homem mundano mesmo, naturalmente os valores que são esses próprios valores dessa faixa de interesses e, portanto, essa faixa de evolução dos espíritos na Terra. Ele faleceu, Auguste Michel faleceu em consequência de uma queda da carruagem em que ele passeava. Ele foi evocado alguns dias depois e através de um médium que indiretamente o conhecia, e Auguste Michel deu sucessivamente algumas comunicações, na verdade 5 comunicações, nós já estudamos 4 delas, a primeira no dia 8 de março, e nós já vimos essas nuances, esses movimentos íntimos do espírito Auguste Michel depois da desencarnação. E ele sofreu, disse que estava, desde a primeira comunicação, ele disse que tinha dificuldade de falar, o que é mais ou menos
Justificado porque todos nós passamos por um período de perturbação, nós já estudamos isso depois da desencarnação, só que isso depende do nível de evolução e de desapego do espírito. Isso corre por conta, claro, do nível evolutivo do espírito. Então, esse período de perturbação vai durar mais ou menos tempo, dependendo dessas condições evolutivas do espírito. Então, ele diz que tinha dificuldade de se comunicar, pensar era mais difícil para ele, justamente por causa do período de perturbação, e também aqui, consideramos nós, pelo tipo de morte que perturba o espírito, ou seja, a queda, todo tipo de morte que é muito impactante, que não é de se esperar, que é surpreendente, como acidentes, assassinatos, violência, queda, como é o caso dele. Então, isso perturba o espírito. Psicologicamente, ele tinha uma inquietação sobre o futuro, uma incerteza cruel do meu futuro, dizia ele, e estava, assim, incerto a esse respeito. Ele, na verdade, se sentia inseguro, porque ele não tinha nenhum conhecimento do que acontecia e que acontece a todos nós no momento, na fase da desencarnação. E na segunda evocação, que foi 10 dias depois, o primeiro no dia 8 de março, a segunda evocação no dia 18 de março de 1863, ele ainda tinha dificuldade de se comunicar, mas ele já pedia preces, nós vamos vendo como o espírito vai despertando aos poucos, como nós vemos assim, quando temos o dimmer na nossa casa para ir aumentando a luz, que nós aumentamos e diminuímos de acordo com a necessidade ou com o nosso desejo. Então nós vemos que o espírito vai despertando, vai se iluminando a sua consciência e a sua necessidade de autoconhecimento, que nós vamos vendo, ele vai atingindo. Ele tinha dúvidas, porque ele sofria ainda se o corpo não sofria mais, claro. Nós falamos sobre o sofrimento moral e físico, e a memória que o espírito guarda, a memória emocional, o espírito lembra de como ele sofria, do que ele sentia, quais eram as sensações que ele tinha sentido quando tinha corpo. Por isso que a sensação diz respeito ao corpo físico e a percepção diz respeito ao espírito. E ele fala ainda da incerteza, da insegurança. Nós lembramos que o nosso querido mentor Hamed, em sua obra As Dores da Alma, ele nos fala sobre essa dor, a dor da insegurança, das angústias, porque Auguste Michel tem essas angústias de incerteza do futuro, o que é que vai acontecer, por que eu ainda tenho essa lembrança, essas sensações que são na memória espiritual. E o nosso querido mentor Hamed, pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, no capítulo Insegurança, ele nos fala sobre essas angústias morais que estamos vendo aqui no Despertamento do Espírito Auguste Michel. E ele diz, Hamed diz, angústias morais podem ser entendidas como a fragilidade em que se encontram as criaturas inseguras, a sensação de mal-estar que sentem por acreditarem que estão constantemente sendo observadas e julgadas, e também pela perpétua situação mental de vulnerabilidade diante do mundo. Então, essa é uma descrição de como estava o mundo íntimo, o universo íntimo de Auguste Michel, tal como o nosso grande mentor, querido mentor Hamed, aqui em As Dores da Alma, em sua obra preciosa. Então, são todas preciosas as obras de Hamed, como as obras dos nossos mentores queridos.
Então nós vemos que com essas angústias, mas ele vai passando pelos processos de despertamento e de autoconhecimento. Quando ele chega nessa segunda evocação, e ele chega à mesa mediúnica e fala sobre essa cruel incerteza, a insegurança, o sofrimento que ele sente, nós já vimos o que Hamed nos ensina a esse respeito, e ele diz, ainda estou ligado ao corpo. E nós aqui, que estudamos o Espiritismo, sabemos qual é a causa e qual é a consequência. Então, mas ele diz à mesa mediúnica, ele diz que ele tinha uma dificuldade de ver, ou de se reconhecer onde ele estava, onde ele se encontrava. Isso é muito comum quando nós conversamos com os nossos irmãos desencarnados à mesa mediúnica. O Auguste Michel disse assim, como também outros irmãos nossos desencarnados nos relatam à mesa mediúnica quando conversamos com eles. Ele diz, meu corpo está lá. E por que lá permaneço sempre? Lá onde está o corpo, né? Naturalmente, lá na sepultura. Mas aí ele faz um pedido bastante interessante, ele diz, vinde. O fato de ele dizer vinde significa realmente que ele estava naquela dúvida, meu corpo lá está, mas eu estou aqui, falando com você, a mesa mediúnica. Por isso que ele diz vinde, como se ele realmente estivesse lá, junto ao corpo, junto à sepultura, mas ele está realmente à mesa mediúnica lá, dando a comunicação. E ele diz, vinde orar sobre ele, referindo-se ao corpo, para que eu me desembarace dessa prisão cruel. Ele já aprendeu qual é o valor da prece. Então, nós vemos aqui, nós já estudamos isso detalhadamente, com as perguntas a partir do número 321 e subsequentes, sobre essas questões da relação, do desejo do espírito estar próximo ainda à sepultura, etc. Na terceira evocação, ele pede oração novamente, ele pede que o médium vá, portanto, até o cemitério para orar junto ao corpo. Inicialmente, o espírito pediu isso, mas o médium não acolheu logo esse pedido e não foi. Mas depois, Kardec nos informa isso ao final, em uma nota, depois ele foi. E lá, junto à sepultura, ele recebeu a quarta comunicação, no dia 11 de maio de 1863. Nós vemos que a primeira comunicação dele foi no dia 8 de março, e agora ele já nos dá a quarta comunicação, 2 meses após, no dia 11 de maio de 1863, recebida esta comunicação junto ao túmulo, e naturalmente que afinal o médium estava lá, e então ele teve essa comunicação em que nós vimos, já comentamos isso, a autoavaliação do espírito, o autoconhecimento do espírito, nesse particular, sobre a sensação de inutilidade, o despertamento da consciência, porque ele despertou para o fato de que ele não tinha trabalhado, ele tinha só buscado o prazer, o gozo material da fortuna. Ele era rico, era boêmio, e era só isso que ele tinha buscado e tinha conseguido viver, se é que isso é viver o tempo que nós temos, por misericórdia de Deus, como possibilidade de evolução, que é justamente na nossa encarnação, que foi planejada exatamente para isso. Então nós vemos que estamos diante desse despertamento, por isso estamos fazendo esta recapitulação, para nós vermos
como é sutil esse despertamento da consciência. Nós já vimos isso ao longo de alguns encontros nossos, aqui, como estamos fazendo agora, estudando esta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, aqui estudando agora a trajetória e o despertamento do espírito Auguste Michel após a sua desencarnação, e nós vemos que, em termos gerais, esse despertamento foi bastante rápido em termos, digamos, quase, se é que podemos dizer isso, em termos estatísticos. Mas é que ele, se ele não praticava o mal, ele também não fazia o mal. Ele não praticava o bem, mas não fazia o mal. E esse era um perfil dele que certamente também valeu para ele no plano espiritual. Então ele disse que só pensou nos gozos do corpo, nos prazeres do corpo, e desprezou os prazeres da alma e até a própria alma, o que nos revela essa falta de auto-amor, porque ele achava, possivelmente ele achava que estava se amando, fazendo satisfação dos seus caprichos, dos seus desejos, aqueles folguedos todos, mas na verdade, auto-amor é nós nos amarmos para conquistarmos a nossa felicidade, para isso nós temos que trabalhar no bem. O nosso querido mentor Hamed, que nós já citamos aqui na sua obra As Dores da Alma, ele tem uma outra obra, que é o contraponto daquela que nós já partilhamos com você, amigo, ouvinte, internauta, que é Os Prazeres da Alma. E o nosso querido mentor nos fala sobre os prazeres da alma, como sendo os potenciais humanos, que nós denominamos assim, prazeres da alma, e nós vamos recapitular com você: sabedoria, alegria, afetividade, coragem, autoconhecimento, lucidez, compreensão, amor, respeito, liberdade, desapego, compaixão, individualidade, perdão e outros tantos. E agora, nesse particular, é que nós vemos o que o Auguste Michel declarou nessa quarta comunicação. Ele diz: vejo quanto a minha vida foi contrária ao que deveria ser. Vejo as faltas cometidas. Ele pede preces e pergunta se a misericórdia de Deus não descerá sobre ele. Ele diz: a mim, pobre espírito que sofre as consequências das suas faltas terrenas. E ele fala ainda sobre a consciência iluminada, que é a salvação das almas. Aqui quem fala é o Hamed. E ele diz: o reino dos céus não despertará em nosso mundo interior enquanto estivermos atrelados a algum modelo externo de vida. Isso só ocorrerá quando nos sintonizarmos com a essência divina que existe em nós, a qual será sempre o nosso porto seguro, a moradia de que precisamos e que um dia se revelará por abrigo e consolo, bênção e segurança, hoje e amanhã, agora e sempre. É a reflexão, a orientação do nosso querido Hamed a esse respeito. E então nós chegamos aqui à quinta comunicação do espírito Auguste Michel. Essa comunicação, a quinta, ocorre no dia 8 de junho de 1863. E nós vemos aqui, é uma comunicação bastante breve, mas bastante significativa. Nós vemos aqui ele dizendo: posso falar. Aqui nós fizemos a recapitulação, porque desde a primeira comunicação, ele dizia que tinha dificuldade de falar. Na segunda, ele também tinha dificuldade de falar. Ele estava envolvido naquela perturbação, que é natural, mas naquela perturbação. Inclusive, estava junto do corpo, etc. Então, depois das preces e depois daquela comunicação que ele foi liberando da sua intimidade profunda as suas angústias morais, então
ele, nesta quinta comunicação, ele afinal declara: posso falar e agradeço a Deus que me facilita e me faculta. Compreendi as minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Vemos aqui também quanta humildade do espírito, o que de início poderia parecer uma soberba, vaidade por ele ter sido boêmio, rico, com satisfação dos seus prazeres, mas vejamos aqui sempre a humildade do espírito pedindo preces. E ele diz: compreendi as minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Trilhai sempre na vida de conformidade com a crença que vos alenta, porque ela vos reserva de futuro um repouso que eu ainda não tenho. Obrigado pelas vossas preces. Até outra vista. Esta comunicação, que é breve, mas ela é muito profunda e muito significativa. Nós vemos que ele diz que pode falar, portanto revela lucidez de pensamento, que antes ele dizia que era difícil pensar. Espero que Deus me perdoe, ele tem esperança, ele compreende as próprias faltas e pede perdão. Espero, a esperança, que Deus me perdoe, portanto a fé que ele já tinha agora nesse socorro divino. E ele dá esse conselho com a autoridade de quem aprendeu pelo sofrimento. Esse trilhai sempre na vida de conformidade com a crença que vos alenta, que certamente nos é, sobretudo, importante. Antes de novamente refletirmos sobre essa orientação, nós vamos aqui partilhar mais uma vez a nota que Kardec apõe ao final da apresentação do Espírito Auguste Michel, sobretudo sobre a questão da oração junto ao túmulo. Diz-nos o nosso querido, amado codificador Allan Kardec: a insistência do Espírito para que se orasse sobre o seu túmulo é uma particularidade notável, mas que tinha sua razão de ser se levarmos em conta a tenacidade dos laços que ao corpo o prendiam. Isso porque ele desencarnou de uma morte súbita. Então, a dificuldade do desprendimento, em consequência da materialidade da sua existência. Porque ele não pensava nas coisas sérias, como diz Kardec ao apresentá-lo. Compreende-se que, mais próxima, a prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa no sentido de auxiliar o desprendimento. O costume quase geral de orar junto aos cadáveres não provirá da intuição inconsciente de um tal efeito? Nesse caso, a eficácia da prece alcançaria um resultado simultaneamente moral e material. E é nesse contexto que nós vamos juntos aqui meditar sobre este conselho que dá o nosso Auguste Michel. Essa é um resultado, uma consequência muito positiva, construtiva para nós que estudamos a trajetória desses espíritos aqui na segunda parte de O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Vamos ver aqui tudo o que ele diz nesta breve comunicação. Posso falar, porque está lúcido. Agradeço a Deus a gratidão que me faculta isso, que me permite, portanto, a humildade. Compreendi as minhas faltas, desejo de autoconhecer-se. Espero a esperança que Deus me perdoe, a humildade de pedir o perdão. E aqui, para todos nós, gravarmos isso em nossa intimidade profunda. Trilhai sempre na vida de conformidade com a crença que vos alenta, porque ela vos reserva de futuro um repouso que eu ainda não tenho. Obrigado pelas vossas preces. Até outra vista. A você, amigo, amiga, ouvinte internauta, que esteve conosco mais uma vez estudando
esta obra, que esta lição, esta quase uma advertência, mas sobretudo um conselho, um desabafo, uma orientação desse nosso Auguste Michel, isso tudo possa ficar guardado e resguardado na intimidade profunda de nosso psiquismo. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.